Será que a fé silenciosa de uma mulher pode ser o prelúdio, o início de uma verdadeira revolução? Nós aqui do canal O Nome por Trás da Letra vamos revelar hoje a história de Isabel. Olha, ela é uma figura que muitos esquecem, sabe? Mas a jornada dela não só preparou o caminho para o Messias, mas também nos ensina lições poderosas sobre esperança, propósito e principalmente sobre como Deus age no silêncio. Então fique com a gente até o final e descubra aquilo que você talvez nunca tenha entendido sobre ela. Essa pergunta, ela é a chave de tudo. É a chave para a gente entender não só a história de Isabel e do seu marido, Zacarias, mas, para ser sincero, a nossa própria caminhada de fé. Ela nos convida a pensar nessa interação, que às vezes é até tensa, né? Entre o plano perfeito de Deus e a nossa frágil condição humana. Vamos explorar isso juntos? Para a gente não perder nenhum detalhe dessa história que é tão inspiradora, nós organizamos o nosso estudo em 5 partes, 5 momentos-chave. A gente vai mergulhar na vida da Isabel, desde aquela angústia pessoal dela até o momento em que ela se torna uma peça, fundamental na história da salvação. Então, vamos começar nossa jornada conhecendo o casal que está no centro de tudo isso. Afinal, quem eram Isabel e Zacarias? Qual era a realidade que eles viviam, tanto para a sociedade, aos olhos de todo mundo, quanto na intimidade deles? Olha só, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, versículo 6, nos dá um retrato público que era impecável. A palavra diz que Isabel e Zacarias eram, e eu cito, ambos justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, eles eram um exemplo de retidão, o casal modelo. Mas, por trás das portas fechadas, eles enfrentavam uma dor muito particular, a dor da esterilidade. E, gente, isso era um fardo pesadíssimo numa cultura que via os filhos como a maior bênção de Deus. A falta deles, muitas vezes, era vista até como um sinal de desaprovação divina. E é exatamente nesse cenário de dor silenciosa e fidelidade pública que a vida desse casal justo estava prestes a virar de cabeça para baixo por uma intervenção divina. Mas, como a gente vai ver, a incredulidade pode silenciar até mesmo as maiores promessas de Deus. Tenta imaginar a cena. No lugar mais sagrado da nação, o Templo de Jerusalém, enquanto o incenso das orações subia a Deus, de repente, uma visão celestial interrompe a rotina de Zacarias. O anjo Gabriel, o mesmo que mais tarde apareceria para Maria, trouxe uma notícia que desafiava toda a lógica humana. Isabel, sua esposa, já idosa, daria à luz um filho. A promessa não era só sobre um filho para um casal de idosos, entende? Era sobre o precursor, aquele que viria antes do Messias. O anjo declara que ele seria grande diante do Senhor. E essa grandeza é confirmada pelo próprio Jesus, que mais tarde, lá em Mateus 11:11, afirmaria: "Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista." A promessa era simplesmente monumental. Pois é, mas diante de um milagre tão grande, a lógica humana de Zacarias falou mais alto que a fé. Ele perguntou: "Como é que eu vou saber disso? Eu já sou velho e minha mulher também tem uma idade avançada." E a dúvida dele expressa em palavras foi respondida com um silêncio. Ele ficaria mudo. Uma lição poderosa, né? De que a palavra de Deus não precisa da nossa confirmação, mas ela anseia pela nossa fé. E agora a história nos leva para um dos encontros mais tocantes e, mais ricos de toda a Bíblia. O encontro de 2 mulheres, Isabel e Maria, ambas carregando em seus ventres promessas que iriam mudar o mundo para sempre. Isabel, com muita sabedoria, se recolhe por 5 meses. Ela guarda aquele milagre no coração, dizendo: "Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou para mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens." Nesse meio tempo, o anjo Gabriel anuncia para Maria sua própria concepção milagrosa e usa a gravidez de Isabel como um sinal. E o que Maria faz? Impulsionada pela fé, ela viaja apressadamente para ver com os próprios olhos o que Deus tinha feito. E no momento exato em que a saudação de Maria chega aos ouvidos de Isabel, o Espírito Santo revela toda a verdade. O bebê João pula no ventre dela. E Isabel, cheia do Espírito, inspirada por Deus, profere palavras que ecoam até hoje. Ela exclama em alta voz: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?" É simplesmente a primeira proclamação da divindade de Cristo no Novo Testamento, feita por uma mulher. Por 3 meses, essas 2 mulheres compartilharam suas experiências, que eram únicas. Imagina só as conversas, as orações, o apoio mútuo.
Não foi só uma visitinha social, de forma alguma. Foi um tempo de comunhão, de preparação, onde a mais velha, cheia de experiência e do espírito, pôde encorajar a mais jovem para as grandes missões que esperavam por elas. O tempo da promessa se cumpriu. O nascimento de João não é só a alegria de um casal idoso, não. É o momento em que a obediência finalmente quebraria o silêncio que foi imposto pela dúvida. Chegou o 8º dia, o dia da circuncisão, e a tradição da família se chocou com a ordem de Deus. Todo mundo queria que o menino se chamasse Zacarias, igual ao pai. Mas Isabel, com uma fé inabalável, bate o pé e declara: não, ele se chamará João. A confirmação vem do pai, que estava em silêncio. Ele pede uma tabuinha de escrever e escreve: o nome dele é João. Ao fazer isso, Zacarias não só nomeia o filho, ele declara publicamente a sua fé na palavra do anjo. E no mesmo instante, a boca dele se abre, a língua se solta e ele explode num cântico de louvor e profecia. Mas afinal, qual é o legado que essa história deixa pra gente? A experiência de Isabel e Zacarias vai muito além da família deles. Ela simboliza uma virada de página na história da redenção de toda a humanidade. Por 400 longos anos, desde o profeta Malaquias, a voz de Deus parecia ter se calado em Israel. Foi um período de silêncio profético. Então, o nascimento de João, que foi anunciado por um anjo, nascido de um milagre e confirmado com a restauração da voz do Pai, foi como um trovão no deserto. Anunciava que Deus não tinha se esquecido do seu povo. A profecia estava viva de novo. E de uma forma impressionante, depois de cumprirem seu propósito divino, Isabel e Zacarias simplesmente saem de cena. A Bíblia não nos dá mais detalhes sobre eles. A missão deles estava completa. Eles prepararam o caminho para aquele que prepararia o caminho. Com fidelidade, eles entregaram o filho ao seu destino profético no deserto. E assim que a história de uma mulher idosa, considerada estéril, se torna o prólogo da maior história já contada. Isabel nos ensina que Deus age no silêncio, na espera e na vida daqueles que, contra toda esperança, creem nas suas promessas. A nossa aparente esterilidade, sabe? Nossos sonhos que parecem mortos, podem ser justamente o terreno fértil onde Deus vai realizar os seus maiores milagres. Talvez você esteja vivendo um longo período de silêncio, esperando por uma promessa. A lição de Isabel é: permaneça fiel. A obediência, como a de Zacarias, pode destravar sua voz e liberar as bênçãos que Deus tem para você. Se este estudo te abençoou, inscreva-se aqui no canal, o nome por trás da letra, curta o vídeo e, claro, deixe o seu comentário. E nós queremos fazer um desafio com você. Na Bíblia, o 7 é o número da perfeição, certo? Então compartilhe este estudo com no mínimo 7 pessoas e grupos no WhatsApp para que a sua interação com a gente seja perfeita. Isso ajuda demais o YouTube a levar esse vídeo para mais pessoas. Ah, e tem algo muito importante que você pode fazer agora. Clique no botão para fazer esse vídeo ser visto por milhares de pessoas. Agora nós queremos sua atenção para um ato de generosidade. O Ministério O Nome por Trás da Letra precisa que 7 pessoas, usadas por Deus, tenham a atitude generosa de semear uma oferta simbólica de apenas 99 centavos neste ministério. Seja uma dessas 7 pessoas que vão semear e que com certeza vão colher as bênçãos de Deus. A sua ajuda é muito importante. Lembre-se do que está escrito em 2 Coríntios 9:7, Deus ama a quem dá com alegria. A gente quer deixar bem claro que não estamos vendendo o que você acabou de aprender, nós ensinamos gratuitamente. Se Deus tocar no seu coração para apoiar este canal, sua contribuição será uma bênção. A nossa chave Pix é cienciadapazpix@gmail.com. Estaremos orando por cada nome que contribuir. Muito obrigado. Assista ao próximo estudo do canal, o link está aqui na tela.